prazer estar de novo participando do projeto Sempre um Papo. Adoro a possibilidade de encontrar leitores, de conversar sobre o livro de uma forma muito descontraída, coloquial, informal. Beijo, obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos juntos. Jornalista apaixonado por questões ambientais, André Trigueiro é o convidado do Sempre um Papo desta semana. Autor de 4 livros ligados ao tema, André quer mostrar que um mundo sustentável é possível. Nessa reta de chegada da Rio+20, que vai ser o encontro mais importante do ano no mundo, nós estamos reunindo em 400 páginas de papel reciclado e certificado ideias que vão estar presentes nesse grande balanço do que ocorreu nos últimos 20 anos no mundo e quais são as saídas, sinalização de rumo e perspectiva. Os diagnósticos estão prontos, a gente sabe exatamente quais são os problemas. Em Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, o autor reuniu uma série de entrevistas e comentários veiculados em programas de TV, rádio e sites. Alguns dos principais temas da atualidade, como aquecimento global, água, biodiversidade, consumo irracional dos recursos naturais, têm lugar de destaque no livro, que contou com a colaboração de especialistas convidados pelo autor para comentar os assuntos abordados. O livro apresenta soluções para vivermos num mundo autossustentável, procurando despertar a sociedade para a importância do debate de questões que estão intrinsecamente relacionadas ao modelo socioeconômico no qual estamos imersos. Nós, a sociedade civil, somos muito acomodados, com esse tema, ecologia. Eu acho que de repente é um impulso para que a gente possa começar a se organizar, e cobrar e, como ele mesmo disse, incomodar. Acho super válido. Não existe mudança sem esforço, sem ruptura, sem criar conflitos. Então eu acho que a gente tem que, é um convite a que a gente firme mais a posição da gente, seja mais corajoso, mais audaz. O que era para ser uma edição revista e atualizada do livro Mundo Sustentável acabou se tornando um novo livro, Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise. E para falar mais sobre o seu novo livro, o Sempre um Papo desta semana recebe o jornalista, apresentador e escritor André Trigueiro. No livro, a gente está apontando caminhos, a gente quer ser vitrine de boas soluções, práticas, mais do que ideias. O livro e no jornalismo a nossa intenção também é essa, de boas ideias o inferno está cheio. A gente quer mostrar o que já faz a diferença, o que já funciona em favor de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável. Esse livro era para ser uma edição revista e atualizada da edição Mundo Sustentável, lançado em 2005. O livro anterior estava vivo em catálogo durante 6 anos e isso estava me causando constrangimentos, porque o mundo mudou muito em 6 anos e a gente teve a percepção de que precisava oxigenar, atualizar os conteúdos. E quando a gente terminou esse trabalho no ano passado, a constatação foi: nós temos um livro novo. Na verdade, não é uma versão revista e atualizada, a gente mantém parte dos textos e das reportagens da edição anterior, mas majoritariamente os conteúdos aludem ao que aconteceu de novo nesses 6 anos. Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos, mudou política energética naquele país, incentivando as renováveis, carros mais eficientes, combustíveis mais limpos. Nós tivemos o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos, o vazamento da petrolífera BP no Golfo do México. No Brasil, nós tivemos a descoberta do petróleo da camada pré-sal com uma reengenharia de processos, inovação tecnológica, uma nova visão de desenvolvimento lastreado em combustível fóssil em pleno século XXI, com o ônus e o bônus que estão embutidos nesse processo. Então, é um livro novo. É interessante que esse livro pode ser lido de cabo a rabo, ou ele pode ser lido de acordo com a área de interesse, porque ele tem um formato de almanaque. São 8 eixos temáticos, e eu não queria ficar sozinho no livro, porque jornalista não sabe nada. Jornalista é o medianeiro do conhecimento e o grande público. E eu quis compartilhar o espaço com as minhas fontes, que elas escrevessem de próprio punho o conhecimento de que elas são portadoras.
Então, a combinação disso deu certo em 2005 e está dando certo agora. Somos todos contemporâneos de um desenvolvimento que vem exaurindo em velocidade assustadora e numa escala sem precedentes os recursos naturais não renováveis do planeta, com impactos sobre a qualidade de vida da população. O que representou, como é que a literatura entrou na sua vida, André? Bom, eu sou filho de pai e mãe professores, mas eu não fui, no início da minha existência, um apaixonado por leitura, não. A primeira memória que eu tenho de estar realmente numa relação de afeto e de deslumbramento com o livro, na verdade, era pela Enciclopédia Mirador. Mirador, não era Barça, não? Não. E virando as Quer páginas, dizer, eu sou mais velho que ele, perceberam, né? Com os assuntos e com a forma como o conhecimento estava sendo revelado a mim, aquilo realmente me marcou muito. Depois veio o encanto com Machado, com Érico Veríssimo, eu tive Monteiro Lobato e, mais tarde, os autores que realmente hoje continuam na minha mesa de cabeceira e que são muito inspiradores, particularmente quando questionam esse modelo que está aí, com muito subsídio e muita inspiração. Então, estou falando de Leonardo Boff, estou falando de Jared Diamond, estou falando de James Lovelock, são pessoas que eu gosto de ler, me inspiram e me ajudam a fazer o meu trabalho. A poluição é inerente ao processo civilizatório. Imaginar os meios de produção totalmente limpos é uma utopia. A gente vai chegar lá um dia, ainda não é possível. Agora, quando você tem meios de reduzir ao máximo a emissão de certos poluentes, gases, toxinas, material particulado, Minas Gerais tem muito esse problema. A atividade mineradora está em dívida com esse Estado. Porque existem tecnologias que poderiam estar sendo usadas e não estão sendo usadas, porque é caro. E porque a legislação entende, os gestores públicos, em boa parte dos casos, que vale a pena reduzir imposto para atrair a fábrica, ser bastante condescendente do ponto de vista dos padrões adequados em relação aos impactos que são gerados localmente, porque você vai gerar emprego e renda, vai cacifar politicamente nas eleições dizendo eu trouxe fulano para cá. Eu trouxe Beltrano para cá. E a gente tem que separar aqui, é uma discussão semântica importante, o jornalista trabalha com palavras, crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. Não vale crescer rápido respirando um ar, por exemplo, que em São Paulo determina 4.000 óbitos precoces por ano na capital. Por que tosse? 4.000 óbitos precoces por ano, de complicações respiratórias agravadas por todas as toxinas e venenos presentes na fumaça do paulistano. Quem diz isso é o maior especialista em pneumologia da USP, Dr. Paulo Saldiva, que está medindo. Então é preciso refazer as contas. Isso está entrando na conta do economista que só olha para o PIB. Qual é a perda econômica de você ter 4.000 óbitos precocemente na maior cidade do país? Recentemente, eu estou falando agora, semanas atrás, uma pesquisa revelou que mais da metade dos paulistanos, se pudesse, mudaria de cidade. Por quê? É a cidade mais rica, é a cidade do maior PIB, é a cidade das maiores oportunidades. Por que mais da metade quer se mudar de lá? Que mistério é esse? O mistério é que crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. Estão puxando um pouquinho para Sete Lagoas, né? É uma cidade que cresceu nos últimos 10 anos, praticamente sua população dobrou. Mais do que isso, né? Mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Como é que você trataria esse assunto em uma cidade em desenvolvimento como é Sete Lagoas? Em crescimento. Em crescimento. Bom, primeiro, vamos ter o cuidado aqui de reconhecer que é bom ter empresas gerando emprego numa cidade com esse perfil. Segundo, e precisamos investigar isso a fundo, em que condições as grandes empresas estão chegando aqui e com que cronograma de investimentos que permitam, concomitantemente ao benefício econômico, reduzir os impactos inerentes aos meios de produção, sem prejudicar a qualidade de vida das pessoas. Aí é o papel das empresas. Do órgão licenciador e do poder público, compatibilizar crescimento com padrões de conforto. Se você tem praticamente
duplicação da quantidade de pessoas, dobrou a população no intervalo de aproximadamente 10 anos, a gente tem que fazer a seguinte conta, e o gestor público às vezes tem preguiça de fazer. O que isso significa do ponto de vista do saneamento básico, da produção de lixo, da mobilidade urbana? Eu estou falando de tráfego de gente nas mesmas vias. Eu estou falando da capacidade de você ter opções de lazer e de cultura. Eu estou falando da promoção das pessoas. Para que serve a economia? Para as pessoas. Para que serve as cidades? Para as pessoas. Se a economia não serve para as pessoas, se as cidades não são projetadas para as pessoas, tem algo errado na equação. O fenômeno que acontece em Sete Lagoas de crescimento desordenado é o mesmo que a gente repara em outros lugares do Brasil, não diria o mesmo, mas lembra o que ocorre em certos lugares do Brasil onde a promessa é de crescimento rápido. As hidrelétricas do Rio Madeira, Geral e Santo Antônio, você está levando uma enormidade de pessoas para construírem hidrelétricas no meio de lugares onde não há infraestrutura. A mesma coisa. Parece um padrão de síndrome de crescimento desordenado. Será que a gente não tem outra forma de promover crescimento compatibilizando com desenvolvimento? Repito, parece que não estão ensinando gestor público, economista, órgão licenciador, a se prevenir de um problema mais do que diagnosticado e que pode ser remediado sem pressa ou assodamento. E a mim me parece que hoje, se a gente experimenta essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, ela se deve a um olhar fragmentado, que nós insistimos em desdobrar sobre uma realidade que não é fragmentada. Primeiramente, o nível do nosso convidado, né, o André Trigueiro, já o tinha visto pela mídia, mas falando, um grande orador e um tema que é muito importante para a humanidade, que é ecologia, sustentabilidade, e de um ponto de vista onde ele consegue misturar um pouco do lado espiritual, a essência humana e, claro, a natureza, que é o principal. Foi isso que ele conseguiu me passar. Essa importância, essa junção é o que eu vou levar daqui e vou estar sempre pensando em ecologia, a existência humana e a preocupação, né, claro, das pessoas, de um modo geral, com o seu semelhante. No Sempre um Papo desta semana, você acompanha uma conversa com o jornalista e escritor André Trigueiro sobre o seu novo livro, Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise. Nessa conversa, o autor mostra a relação entre o meio ambiente e espiritualidade. Opa, falando em Leonardo, a gente é um freguês do Sempre um Papo antigo, né, Leonardo, desde o começo. Eu gosto muito do que o Leonardo fala e que eu sinto que se aproxima do seu trabalho, que é a ecologia interior. O que você acha disso? Eu acho que nós nos dispersamos na pretensão de dividir o conhecimento, esquartejar os saberes. O Leonardo faz um trabalho muito interessante no sentido de tentar construir a grande síntese. Ele fala de filosofia, fala de espiritualidade, fala de ciência, fala de ecologia, fala de economia. Então, esse olhar, essa visão sistêmica sobre a realidade, ela é muito pertinente. E a mim me parece que hoje, se a gente experimenta essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, ela se deve a um olhar fragmentado, que nós insistimos em desdobrar sobre uma realidade que não é fragmentada. Ou seja, se o universo é sistêmico, a nossa visão tem que ser igualmente sistêmica, ou seja, entender o universo como um conjunto de fenômenos, no micro ou no macrocosmo, interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Se a gente não consegue enxergar assim, a gente não consegue resolver esse imenso impasse civilizatório em que a gente está mergulhado. O Leonardo é inspirador nesse sentido. Como é que você teve a ideia de articular espírito e ecologia com espiritismo? Eu sou espírita e eu sou uma pessoa muito identificada com o ambientalismo. Então, um dia, o saudoso Luiz Antônio Mileco, que era portador de deficiência visual,
Às vezes as pessoas não gostam de usar a terminologia cego. Eu fico sempre confuso em relação a qual é o jeito politicamente correto. Mas, enfim, e ele à frente de uma instituição no Rio de Janeiro, Espírita, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, SPLEB. Me convidou para fazer uma palestra em 2000 e pouco, 2004, desculpa, sobre ecologia e paz. Falando, André, dá para falar de espiritismo e ecologia? Eu falei, vamos tentar. Eu comecei a ser convidado para falar sobre isso, não só em instituições espíritas, mas católicas, maçônicas, diferente. Uma vez um terreiro de Umbanda, eu do lado do Pai de Santo incorporado. O Pai de Santo incorporou? E nós, Você não, né? Eu fui convidado sem saber direito o que ia ser feito, e nós estávamos juntos no terreiro conversando sobre esses assuntos, eu achei o máximo. E, portanto, a espiritualidade e a ecologia, ou o espiritismo propriamente dito, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e a ecologia, são ciências afins, nasceram no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX, promovem a visão sistêmica, defendem uma nova ética para o ser humano e explicam o universo de uma forma muito parelha. Certos postulados espíritas, se pronunciados sem você dizer que é espírita, num congresso de ecologistas, fazem todo sentido. Vivemos num planeta que oferece o necessário para todos. Se não conseguirmos ser felizes, talvez a culpa seja nossa. O suicídio é caso de saúde pública no Brasil. Nós estamos entre os 11 ou 12 países do mundo onde o autoextermínio ocorre de uma maneira mais intensa, naquela escala da OMS, número de casos por 100 mil. 11º, 12º, cada ano sai uma nova estatística, e não existe no Brasil uma política pública para a prevenção do suicídio. A maior parte dos suicídios ocorre por transtornos de ordem mental, especialmente a depressão, que é caso de saúde pública no mundo inteiro. E outros países enfrentam o problema. A gente continua empurrando para debaixo do tapete. Essa semana, o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização voluntária, filantrópica, sem vinculações políticas ou religiosas, completou 50 anos. Desde 1962, eles existem no Brasil para atender telefone, agora existe na internet esse serviço, plantão online, como eles chamam, para ouvir quem do outro lado, de alguma maneira, se sente angustiado, se sente aflito, se sente sozinho, se sente deprimido, não tem com quem compartilhar, não tem com quem falar. Você pode estar morando numa casa com muita gente, você pode estar toda hora cercado de amigos e ainda assim você pode se sentir encapsulado. Você pode não ter a confiança de desabafar ou de compartilhar suas coisas com quem quer que seja. O CVV, sem nenhum apoio da grande mídia, sem nenhuma grande exposição nas mídias, recebe em torno de 1 milhão de ligações por ano. Uma ligação a cada 40 segundos. Esse é um termômetro do nível de importância desse serviço que, tragicamente, é mantido pelos próprios voluntários. Eles se cotizam para manter um posto aberto, pagam a luz, pagam a faxina, pagam a água, o cafezinho. Então, o Mundo Sustentável 1, do ponto de vista de direitos autorais, permitiu o repasse de quase R$40 mil para o CVV. E eles, sem que eu pedisse, fizeram uma prestação de contas que não deve nada a uma auditoria, mostrando que eles conseguiram imprimir novos guias, panfletos, para os cursos de formação de voluntário, custear a passagem dos voluntários encarregados de ensinar o que é ser voluntário dessa instituição em lugares distantes do Brasil, e, portanto, o livro cumpre essa função. A gente está falando, na verdade, de 2 problemas para os quais a solução: suicídio e ecocídio. O suicídio é o autoextermínio individual. Segundo a OMS, em 90% dos casos, as pessoas não sabem disso, em 90% dos casos o suicídio é prevenível. Quando você a tempo diagnostica essa patologia de ordem mental e oferece o tratamento. O tratamento é antidepressivo, se for o caso, da depressão que é mais comum, apoio psicológico e alguma orientação para a família. A família é fundamental, para estar junto, comparecendo, ajudando. E o ecocídio também tem jeito, porque quando a maior parte da civilização sabe que consumir de forma irresponsável gera impactos medonhos, quando a gente não economiza água, não usa água na quantidade que importa, com
a razão ajudando. Eu preciso tomar todo dia um banho de 20 minutos? É uma pergunta simples, para a qual muitos de nós soa antipática, mas é importante. Eu poderia estar reciclando o meu resíduo? Eu poderia estar usando mais outro modal de transporte que não seja o carro? É possível isso? Então nós podemos fazer a diferença. Se ainda assim nós não fazemos, nós somos cúmplices do ecocídio, porque o diagnóstico é claro. Sabendo usar não vai faltar, mas já está faltando. Se a gente não corrigir o rumo, há um risco mensurável, concreto, de colapso. Falência múltipla dos ecossistemas, o apagão da vida. Porque a gente, para viver, precisa de matéria-prima, solo fértil, água e energia. Onde é que tem isso? Na natureza. Se você não tem uma relação de parceria com o meio ambiente, se você usa como se faz no supermercado, vai retirando da prateleira e achando que o estoque está lá toda hora abarrotado. Então, o movimento é de retirada sistemática. A natureza se recompõe. A natureza se recompõe. Meu pai viveu bem, minha avó viveu bem, meu bisavô viveu bem, eu não vou viver bem? Vou viver, dá licença. Nossos pais, nossos avós e bisavós não se depararam com a situação de hoje. 7 bilhões de pessoas, a cada ano, mais 73 milhões de seres humanos, e as curvas de emissão de gases de estufa, de desertificação, de disponibilidade de água doce limpa, são preocupantes. Ou a gente corrige o rumo, ou quem quiser pagar para ver, vai estar colaborando para o ecocídio. Então, fico feliz, tem tudo a ver um livro que fala de soluções e saídas para o ecocídio, destinar seus direitos autorais para quem, primeiro, há mais tempo e de forma mais bonita, realiza um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio. Não há outro planeta, não há um plano B. Ou usamos com a inteligência o que temos, ou pereceremos. Com criança é mais fácil. E veja, não é difícil explicar para a criança o que muito economista, PhD por aí, não consegue entender. Sabendo usar, não vai faltar. Nós precisamos conscientizar desse grande problema que é preservar o meio ambiente. E de uma forma geral, preocupar com lixo, com tudo que possa trazer danos à natureza. Eu acho que é o importante que nós possamos estar muito atento a essa questão que no futuro vai ter um preço muito alto para as futuras gerações. Eu achei muito interessante tudo que ele falou, mas uma coisa que eu achei mais interessante foi ele falar que as pessoas não são interligadas, não são ligadas ao meio ambiente. Se educa como educava há 50 anos atrás e não tem essa ligação. Então a pessoa hoje, mesmo os políticos que são ligados à área de meio ambiente, eles não têm a consciência do que é o meio ambiente. Então falta educação mesmo e conhecimento para se fazer. Eu acho que ficou muito importante a questão da política, que ele deu a dica, por exemplo, de não votar num prefeito que não tenha planos para ciclovias. A educação das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade é fundamental para a preservação do meio ambiente. E cada um tem um papel importante para que as mudanças culturais aconteçam. Em Mundo Sustentável 2, André Trigueiro aponta caminhos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação. Afonso, o mundo mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Se a grade curricular da escola do seu filho, ou se a ementa do curso universitário que você faz, não incorporou o pacote de informações que precisa estar presente hoje em quem está aprendendo o que seja, e você sai da escola ou da universidade ignorando a gravidade da crise ambiental, e você forma os mesmos estudantes de sempre, o mesmo jornalista, o mesmo advogado, o mesmo cientista, o mesmo arquiteto, o mesmo engenheiro, o mesmo médico, nós vamos perder essa batalha. O papel da educação fundamental é preparar o cidadão para o mundo.
Se o mundo mudou, por lógica, a gente precisa de alguma forma oxigenar, ajustar a grade curricular, os conteúdos pedagógicos de escolas e universidades. Com criança é mais fácil. É mais fácil criança aprender novos idiomas. É mais fácil para a criança memorizar a aprendizagem, guardar a lição da aula. Adulto começa a ficar meio difícil. Quando chega no Zenta, me ofereceram aqui nos bastidores um bolo de limão açucarado delicioso. Eu falei, olha, quando chega no Zenta, queimar o excesso calórico vira uma encrenca. Com criança é mais fácil. E veja, não é difícil explicar para a criança o que muito economista, PhD por aí, não consegue entender. Sabendo usar, não vai faltar. A criança descobre, leva isso para a vida e pratica quando chegar na nossa idade. Num mundo dinâmico, onde as transformações ocorrem numa velocidade impressionante, a escola continua sendo um dos últimos refúgios do pensamento crítico e da reflexão. Um laboratório de ideias onde o conhecimento e a criatividade deveriam ser aplicados com ênfase na construção de um mundo mais ético, justo e sustentável. Sustentabilidade é, portanto, uma palavra-chave na busca de um novo sistema de valores, um novo paradigma civilizatório. Como as mudanças previstas, em algumas cidades no país, em decorrência da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, como você vê se existe uma preocupação do governo com a sustentabilidade nesses locais ou não? Alguma preocupação existe, não aquela que eu gostaria de ver em outros lugares do mundo, onde acompanhamos de perto eventos grandes como Copa do Mundo ou Olimpíada. Eu escrevia no passado um artigo chamado, no jornal o Globo, Novo Maracanã já nasce velho. A marquise do Maracanã, tal qual a do Mineirão, o Mineirão está melhor do que o Maraca, o projeto. Porque você tinha uma marquise excepcional, que se você colocasse placa fotovoltaica, transformava o Maraca, como o carioca gosta de falar. Você tem futebol quarta, pode ter quinta também, sábado e domingo. Normalmente, nunca de manhã ou no início da tarde, final da tarde ou noite. Você transforma o Maracanã numa cidade solar como o Rio de Janeiro, que caprichosamente está na mesma faixa de exposição do Sol do que Sydney, numa planta energética. Você gera energia, esse país tem 280 dias de sol por ano. Então, um estádio, num país como o Brasil, aproveitando que vai reformar, vai retrofitar, bota a placa fotovoltaica e gera energia. Aí começaram a exibir animação em 3D sobre o novo Maracanã, era uma marquise retrátil. Aí eu escrevi. Aí, 3 meses depois, anunciou-se um projeto para pegar a borda da marquise retrátil, que eles vão colocar plaquinha fotovoltaica. Não era a prioridade. Um dos grandes problemas ambientais do planeta é, curiosamente, uma das maiores paixões da humanidade, o carro. E já se foi o tempo em que o automóvel era apenas um veículo de transporte. Hoje, ter carro é sinônimo de status. É possível uma convivência entre ciclistas e motoristas, entre bicicletas e carros, uma coexistência pacífica? É a minha pergunta. A questão do ciclista no trânsito se insere numa questão maior, que é o que precisa ser feito para o motorista simplesmente respeitar as leis de trânsito? Porque se ele respeitar, o que está escrito no Código Nacional de Trânsito é que a bicicleta ela tem prioridade sobre o automóvel na via pública. Então, essa é uma questão. A bicicleta não resolve o problema do trânsito, mas ela é uma ferramenta indispensável para você atenuar os impactos da perda progressiva de mobilidade urbana pela multiplicação indiscriminada de veículos automotores. Carro só anda sem problema em comercial de TV. Fato. A conta que eles fazem para carro é dizer o seguinte: nos Estados Unidos, a proporção carro-habitante é 2:1, na Europa é 3:1. O Brasil é 5 ou 6:1. Então, a gente, para ter um padrão europeu, olha a retórica, cabem nesse país mais 30 milhões de veículos.
Então, essa conta não cola. Eu não voto em prefeito que não tenha, nesse ano eleitoral, proposta para bicicleta na minha cidade. Por quê? Porque o que está acontecendo numa cidade desse tamanho, infelizmente, é aquilo que a gente vê na maioria absoluta das capitais brasileiras, com essa omissão dos governantes em relação a qual a minha política de transporte urbano, o que eu posso fazer para reduzir o impacto sobre mobilidade. Eles não estão enfrentando esse problema. Um dado importante, e vale para o mundo, é que na maioria absoluta dos casos, o deslocamento que a gente faz nas cidades a partir da nossa casa não ultrapassa um perímetro de 7 ou 8 quilômetros, que é um percurso perfeitamente administrável de bicicleta. Então, se você cria os meios para a pessoa se deslocar sem carro, e esses meios são seguros, bem sinalizados, bem fiscalizados, você não pensa duas vezes, você faz a diferença. Zygmunt Bauman diz com muita clareza: a sociedade de consumo gera insatisfação eterna. Você nunca terá tudo o que você acha que precisa. Tem condenação maior do que essa para a sua vida? Se afirmar como consumista achando que está abafando, você é um escravo de um modelo que exaure os recursos naturais e drena a sua capacidade de ser inteligente e feliz. Achei super interessante, principalmente porque foi voltado, para o tema sustentabilidade. Ele colocou em questão os vários problemas que a gente enfrenta hoje, inclusive o consumismo, e eu acho que é o principal passo que a gente tem que tomar para modificar o nosso mundo hoje. O que a gente vê hoje é muito abuso. As pessoas, quando ele diz ali que as pessoas compram o que não é necessário, então isso só traz prejuízo para nós. Então nós estamos correndo risco de acabar não só com os animais, nós estamos destruindo a nós mesmos, nós seres humanos mesmo, quando nós poluímos o meio ambiente. E isso me chamou mais atenção e eu gostei tanto que eu estou levando um livro para o meu tutor e para o meu cunhado, que também trabalha no meio ambiente. O consumo exagerado é apontado por André Trigueiro como uma das principais causas de devastação do meio ambiente. No entanto, em Mundo Sustentável 2, o autor fala que novos rumos para um planeta em crise são possíveis. Eu estou representando o 7ecos, que é o Sistema de Expansão em Tecnologias Ecológicas, e a gente trabalha com assentamentos humanos, planejamento de assentamentos humanos sustentáveis. Sim, primeiramente agradecer a iniciativa do Sempre um Papo, agradecer a sua presença, André, que é sempre inspiradora. Queria duas perguntas, assim, saber de você como você vê esse movimento, trabalhar nessa linha de agroecologia, de permacultura, das formações de ecovilas, das comunidades, como que isso pode ter uma importância para essa construção, dessa quebra desse paradigma aí, que foi institucionalizado. E a outra pergunta é saber se você, sabendo que nessa lógica que a gente está vivendo, o interesse econômico prevalece todos os outros interesses, sociais, ambientais e espirituais até, se mesmo com todo esse trabalho assim, de reverter esse quadro, queria saber se você é otimista nesse sentido de achar que isso é possivelmente reversível, ou se vamos ser talvez necessária alguma intervenção divina, assim como uma catástrofe natural, alguma coisa nesse sentido. Eu sou fã da permacultura, da agroecologia, acho que são propostas muito interessantes, que precisam sempre ter espaço, voz e vez. Tenho minhas dúvidas em relação à forma como a gente, no mundo, precisando de alimento, conseguiria honrar o compromisso de dar de comer para tanta gente, com as técnicas que existem e são preconizadas por você. Da mesma forma, a agricultura industrial da Revolução Verde também não assegura alimentação de qualidade para a maioria dos seres humanos, porque exaure os nutrientes do solo. Então, nós estamos vivendo um mega impasse no sentido de descobrir qual a melhor maneira de assegurar ou de dar segurança alimentar para essa mega população. O que é certo é que não dá para todo ser humano comer carne,
como não dá para todo ser humano ter automóvel. Certo, isso não é filosofia, não é religião, isso é ciência, não dá. E nós temos as classes C emergente do Brasil, da África do Sul, da Índia e da China, ascendendo financeiramente, o que é bom, mas idealizando como modelo para ser feliz a ostentação de segmentos das classes A e B. É uma farra. Você compra o que você não precisa. Você se assume como consumista sem se reconhecer como predador. É por isso que na escola tem que ter uma disciplina, ou alguém ao longo do período escolar, lembrando para a garotada o que é consumo consciente. O consumo na padaria, na loja de departamento, na mega store, onde você estiver, é um ato político. O que você compra determina um efeito cascata no setor produtivo e varejista. Se compramos muito, sem nos darmos conta de que o que a gente leva para casa é pedacinho de natureza, isso vale para o sapato, para o óculos, do iPad, do iPod, do iai, o que você estiver levando para casa, tem pedacinho de natureza, tem matéria-prima, água e energia. Se você precisa consumir aquilo, e é isso que a gente pede, pense antes, pergunte-se, eu preciso? Se a resposta for sim, seja honesto, a tua consciência não tem dois lados, tem um lado só. Preciso, leva. Precisar não precisa, mas sabe como é que é? Está baratinho, dá para pagar em 10 vezes, é legal, tem mais um. Temos um problema, você está colecionando pedacinho de natureza no mundo que é um só e os recursos são finitos. Consumo consciente significa, eu vou levar o que eu preciso, não vou levar por levar, porque isso não traz felicidade. Zygmunt Bauman diz com muita clareza, a sociedade de consumo gera insatisfação eterna. Você nunca terá tudo o que você acha que precisa. Tem condenação maior do que essa para a sua vida? Se afirmar como consumista achando que está abafando, você é um escravo de um modelo que exaure os recursos naturais e drena a sua capacidade de ser inteligente e feliz. Você é refém de objetos, você empoderou coisas. Você acha que a felicidade é ter. Você está ferrado. Mas não é ninguém que vai te condenar, você vai descobrir isso no final da sua existência, dizendo assim, meu Deus, eu acumulei bens e posses, eu sou uma pessoa abastada, mas não sou feliz. Estamos aqui hoje semeando boas ideias, dando visibilidade a atitudes e experiências que fazem a diferença. Há soluções sustentáveis num mundo que experimenta múltiplas crises sistêmicas e interligadas. Eu já li algumas entrevistas suas que você fala um pouco, não sei se você vai querer falar aqui, sobre a questão do consumo pessoal, de como você se pauta em relação ao consumo pessoal, de carro, de roupa. Então, eu te pediria que você falasse um pouco sobre isso e se você come carne. Tentei parar de comer carne 2 vezes, não consegui, o máximo que eu consegui alcançar, e me orgulho disso, é reduzir drasticamente o consumo de proteína animal. Eu gostaria de ser vegetariano porque eu reconheço a pegada ecológica da carne como o principal vetor de desmatamento no Brasil e no mundo. No Brasil, 80% do que já foi desvegetado da Amazônia é pecuária extensiva. E a nossa carne tem, além de cheiro de floresta queimada, digital de mão de obra escrava ou infantil. Agora, o que a gente pode fazer? Deixa eu pegar o exemplo daqui. 200 mil habitantes, aproximadamente, 7 Lagoas. Em média, a gente gera 1 quilo de resíduos por dia. 200 mil pessoas, 200 mil quilos, 200 toneladas por dia de resíduo. Estima-se que aproximadamente 40% disso seja de reciclável, não deveria ir para aterro. 40% de recicláveis ir para aterro é um desperdício. Não deveria ser assim. O brasileiro vive, em média, 74 anos, segundo o IBGE. Isso vai dar quase de 35 a 40 toneladas de resíduo ao seu legado. É o que você vai deixar depois que fizer a passagem. Se você quer ir para o céu, recicla. Senão você vai para outro lugar. Mas lá, o pacote do que eu posso fazer? Você pode reciclar o lixo, você pode comprar eletroeletrônicos selo Procel letra A, você pode comprar madeira para obra ou móveis acabados, reconhecendo a origem e, de preferência, comprando móveis certificados ou, no caso de Minas Gerais, madeira de demolição. Eu preciso andar de carro no Rio de Janeiro.
Meu carro é 1000 cilindradas, flex, mas eu procurei álcool, que é mais eficiente do que o motor flex, que você só bota etanol. Só que eu não achei. Fui para etanol. Por que eu só boto etanol? E mais de um frentista, na base da amizade, chegou pertinho e falou assim: doutor, está mais caro, o senhor vai sair no prejuízo, doutor, bota os dois, bota a gasolina. Camarada, obrigado, estou registrando isso como ato de amizade e eu nem te conheço direito, bota etanol. Por quê? Primeiro, porque eu posso pagar. E aplacar a dor na consciência, sabendo que, do ponto de vista de poluente, você vai ter uma equivalência. O álcool gera gases tóxicos e também CO2, mas no ciclo do carbono, do CO2, cada nova safra de cana, cada canavial, para crescer, vai sugar da atmosfera o CO2, então, nesse ciclo do carbono, eu estou com menos culpa. Um carro mais simples também gera alguns constrangimentos. No estacionamento da minha empresa só tem carrão. Eu chego com o meu 1000 que eu não lavo, não tem por que usar água potável para lavar meu carro. O carro não é uma extensão da minha vaidade. É claro que quando está na fase craca, alguém mais próximo diz, está na hora. Aí eu levo, tem 2 lugares no Rio de Janeiro que você consegue limpar o carro sem usar água, só com um produto feito com a base de óleo de babaçu e outros, e estopa. O carro fica lindão. Muito bem. Eu entro na garagem da empresa onde eu trabalho, e dependendo de quem está lá de vigia, eu tenho que ouvir a mesma piadinha sempre, tenho que baixar o ouvido, parar e ouvir ele falar, aí doutor, tirando onda de pobre. Coletor solar em Belo Horizonte é a regra, não é mais exceção. O mercado já tem demanda, não precisa ter subsídio. O Brasil precisa aprender com Belo Horizonte a aquecer a água do banho com outra coisa que não seja o chuveiro elétrico. 70% da energia desse país, aliás, 70% dos domicílios brasileiros usam chuveiro elétrico para aquecer a água do banho, num país solar. É um Rio Grande do Sul que a gente usa de energia para aquecer a água do banho com equipamento que é útil como sistema auxiliar. Pegou uma temporada de chuva, etc., aí você precisa do gás, ou precisa do boiler, ou precisa do chuveiro elétrico para dar uma aquecida, porque você... Aliás, falar de banho quente agora está até me fazendo suar mais. Mas tem dia que você quer tomar o seu banho quente para refrescar ou para relaxar. Ótimo. O mundo tem jeito. Se ainda não tem jeito, é porque existem pessoas ou grupos econômicos e políticos que acham que é melhor o business as usual. Faça como sempre se fez. Eu sempre ganhei dinheiro assim. Ou a gente incomoda como eleitor, como consumidor, fazendo valer os nossos direitos não de cidadão, de cidadania ecológica, planetária. E o perímetro aumentou, o mundo ficou pequeno. Todos nós pertencemos a um imenso formigueiro e a comparação com a formiga é boa. Essa espécie desprezível, esse inseto medíocre chamado formiga existe há 100 milhões de anos nesse planeta. Superou todas as intempéries da natureza. Superou todos os impactos gerados pela espécie líder, autodenominada Homo sapiens. Sapiens sapiens. E ela está aí. Está aí por quê? Por que ela sobreviveu? O projeto que rege o formigueiro em toda a sua hierarquia é o projeto coletivo. No software inteligente de um formigueiro, cada formiguinha em diferentes ordens hierárquicas está preocupada com a segurança, a longevidade, a saúde de todos. Ambientalista é o ecochato que fica dizendo menos automóvel, mais transporte coletivo de eficiente, barato e rápido. Menos poluição, mas está gerando emprego e renda, mas está jogando no valão aquilo, está poluindo o céu. O ecologista é tido como ecochato. Por quê? Porque ele não está olhando o umbigo. Ele se expõe. Todos os grandes missionários, avatares, todas as pessoas que a gente reconhece como importantes na história da humanidade incomodaram. Sócrates, Jesus, Martin Luther King, Gandhi, Chico Mendes, a lista é grande. Se você se diz uma pessoa de princípios espirituais, seja qual for a tradição, se você se diz identificado com a causa ambiental, por favor, incomode.